Foi liberada a negociação de BDRs. Mas você sabe o que é um BDR? BDR é uma sigla que significa Brazilian Depositary Receipts, que nada mais é do que recibos de ações que você não detém diretamente. Um banco ele faz uma compra de ação estrangeira e faz uma emissão de um recibo. Então é esse recibo que você negocia na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então são recibos de ações, mas cotadas em real, lastreadas em ações estrangeiras. Negociar BDRs tem algumas facilidades, então por isso as pessoas vêm com bons olhos para comprar os BDRs. E essas facilidades são: você não precisa trocar de corretora, você vai conseguir negociar ali diretamente na própria corretora que você já usa, não precisa ter que abrir uma corretora lá nos Estados Unidos, por exemplo, fazer toda aquela documentação, falar inglês, essas coisas. Não precisa fazer remessa de câmbio para o exterior. Essas remessas a gente geralmente paga algumas taxas para isso, um spread que nos cobram, e isso acaba sendo um fator prejudicial para quem investe lá diretamente no exterior. E outro benefício também é utilizar a mesma estrutura, o mesmo procedimento tributário que você já usa para os seus investimentos no Brasil. Então você aprende uma forma só e aplica ele. Mas para mim esses benefícios eles param por aí. Agora eu vou falar das desvantagens, que por si só já não vale a pena para mim fazer investimentos em BDRs. Primeiro é aquilo que eu já falei, você não detém essa ação específica, você só vai ter um recibo de uma ação, você tem uma exposição indireta ao mercado estrangeiro. A ação vai ser do banco e o banco só vai emitir um recibo e é isso que você vai adquirir. E isso pode te ocasionar os mesmos problemas de você ter um patrimônio aqui no Brasil. Se você imaginar que entre algum governante maluco que bloqueie os bens, seus bens fiquem sem poder negociar, vai estar sujeita à norma brasileira. Em relação às opções de BDRs, é muito mais restrito, não é qualquer ação que você pode comprar através de BDRs. São cerca de 600 BDRs negociáveis aqui na Bolsa do Brasil, enquanto que lá nos Estados Unidos tem mais de 3.000 ações que você pode escolher ali para negociar. E um ponto bastante ruim também é que você não tem aquela isenção de imposto de renda em caso de venda com ganho de capital. Para quem investe diretamente lá nos Estados Unidos, se você vender até 35 mil reais com lucro, esse lucro vai ser isento de imposto de renda. Já com BDR não vai ter essa possibilidade, vai pagar imposto de renda sempre em qualquer lucro que você obtenha. E agora os piores, questão da liquidez. Aqui você tem que tomar cuidado, porque são feitos pouquíssimos negócios por dia. Se você olhar na sua corretora, dá para ver a quantidade de negócios que foram realizados. Às vezes só tem 1, 2, 3 negócios. Isso principalmente porque, assim como nas ações, você tinha que comprar lotes de 100. E às vezes um BDR custa muito caro, mais de 400 reais. Então digamos que você teria que comprar 100 cotas de 400 reais cada uma. Então naturalmente teria poucos negócios. Mas a B3 agora autorizou fazer lote de 10, mas mesmo assim ainda fica pesado para muita gente. E outra coisa que pode acontecer em razão dessa baixa negociação é o preço de compra ficar bastante diferente do preço de venda, é aquele famoso spread. Então fica difícil você fazer negociação sem perder dinheiro. Alguns influenciadores vão dizer que isso aí é balela, que existe um formador de mercado, que nada mais é do que uma instituição que faz essa compra e venda para dar liquidez a essas negociações. Mas eu não encaro dessa forma porque não tem comparação com o mercado americano. No mercado americano existem milhões de negociações por dia, e isso vai te dar mais tranquilidade na hora que você precisar comprar ou vender seus ativos, e sem ter que pagar um spread absurdo. E agora a cereja do bolo. Todo esse serviço que esses bancos prestam para emitir esse recibo para você, isso vai ter um custo. E esse custo para mim parece inofensivo, mas eu acho bem ruim. Você vai ser taxado de 5% de todo o dividendo que você receber, mais o IOF que você vai ter que pagar para cada vez que você fizer essa operação financeira. Então isso no longo prazo, de tirar 5% dos seus dividendos, vai fazer um impacto muito grande na tua rentabilidade futura. E aí, depois de tudo isso aí, você ficou animado aí em comprar BDR? Não vou dizer que é a pior coisa do mundo, mas para mim é muito melhor aprender como é que se faz e investir diretamente ali nos Estados Unidos. Se você vai investir em BDR, comenta aí embaixo qual empresa que você queria investir. Deixa a sua opinião e se você quiser também, me pergunte que eu vou dar a minha opinião sobre essa empresa. Beleza? Valeu!